Vamos ver como serão os próximos passos. Mas nós estamos caminhando para um desfecho, aonde o Rei do Céu vai ganhar. E agora chegou o momento, chegou a hora. Porque os dias são decisivos e as coisas irão aumentar. Vocês pensam que são flores? É maçãs? É pegas? Confronto é confronto. Tem que chegar mesmo, acabou. Vamos só se preparar para as matérias jornalísticas que sairão lá para as 19, 22, né? Nas últimas 72 horas. Mas hoje, lá para as 19, lá para as 22, vai ter tanta coisa. Ei, estou falando das 19 de hoje, das 22 horas de hoje, no dia 9 de 6 de 2025. É tanta coisa, tanta matéria jornalística. E nessas 72 horas, menino, só Deus, haja coração. Está para acontecer uma coisa no universo. Também sei que está para acontecer algo no Brasil, em território nacional brasileiro. A ação de Deus vai ser de acordo com os comportamentos dos homens. Deus quer resolver essa parada em um instante. Se Deus disse assim, rapaz, eu estou para vomitar tudo da minha boca. Eu estou para vomitar tudo da minha boca. Prepara a nação brasileira. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos. E nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Vamos ver quais serão os próximos passos. Vamos ver como serão os próximos passos. Vamos ver como serão os próximos passos. Então, nós estamos na lembrança, nós estamos incumbidos de orarmos, intercedermos muito, porque são dias que Deus já vem dizendo há 2 meses e meio, praticamente 3, antes dessa data, que hoje é 9 de 5 de 2025. 3 meses antes dessa data, 9 de 5 de 2025. Hoje são 17 horas agora. São 17 horas agora. 17 horas agora. Do dia 9 de 6 de 2025. 3 meses antes dessa data, eu vinha falando sobre a data do dia 22 de julho de 2025. Que essa data é um limite para muitas coisas que não teria possibilidade de acontecer, elas acontecerem. Eu vou repetir. Essa data é um limite para muitas coisas que não tinha possibilidade de acontecer, acontecerem. Dia 22 de julho de 2025. Isso não significa que seja só dia 22 de julho. Eu digo várias vezes porque tem pessoa que Deus, só Deus, foi de 3 meses para atrás dessa data de hoje, 9 de 6 de 2025, até os acontecimentos de lá para cá. Porque eu sabia que ia acontecer acontecimentos grandiosos. Não existe como libertar uma nação com todos os acontecimentos de uma hora para outra. Vocês mesmos, a população, não ia suportar tanta pressão. A briga é muito mais forte no reino espiritual do que vocês pensam. Muito mais forte. Mas muito mais forte mesmo. Mas nós estamos caminhando para um desfecho, aonde o Rei do Céu vai ganhar. Aquilo que for favorável, bem, a normalidade, aquilo que for certo, aquilo que for digno, aquilo que for correto, Deus está no meio. Mas aquilo que for incorreto, inormal, injusto, mentiroso, falso, enganador, vai ser destronado e destruído pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não adianta. Pode botar todos os terreiros da face da terra que trabalham com coisas malignas.
A vontade de Deus ela é soberana e eu venho aqui garantir isso. A vontade de Deus é soberana. É aquela hora aqui do confronto. O que é que vocês têm por confronto? Vocês pensam que são flores? É maçãs? É pegas? Confronto é confronto. Tem que chegar mesmo, acabou. Tem que chegar, acabou. Tem que chegar. Libertação exige uma dor. Vamos passar por que tiver que passar. Mas o Brasil é do Senhor. Acabou. No inferno, se não sabe, eu vou dizer lá no quinto dos infernos, ó, o Brasil é do Senhor. Acabou. Ele não volta atrás. Deus é um general de guerra que nunca perdeu luta e nunca perdeu batalha. Escute bem. A hora chegou. Vamos só se preparar para as matérias jornalísticas que sairão lá para as 19, 22, né? Nas últimas 72 horas. Mas hoje, lá para as 19, lá para as 22, vai ter tanta coisa. Ei, estou falando das 19 de hoje, das 22 horas de hoje, no dia 9/6 de 2025. É tanta coisa, tanta matéria jornalística. E nessas 72 horas, menino, só Deus, haja coração. Então prepare o seu em Cristo Jesus. Prepare o seu em Cristo Jesus. Prepare o seu em Cristo Jesus. Prepare o seu coração em Cristo Jesus. E lembre que libertação não é flores, nem maçã, nem pera. Prepare. Antes de começar essa live, eu ouvi assim, Cláudia Regina, dos Santos, Reginaldo, comece a live hoje, dizendo assim, não há nada encoberto, o livro de Lucas 12, verso 2 e 3, não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseram ao pé do ouvido um do outro, no interior da casa, será proclamado nos telhados. Que coisa, meu Deus do céu. Tudo pode mudar em um instante. Tudo pode mudar em um instante. Deus está querendo chamar a alerta de alguém, seja de Bolsonaro, seja de quem quer que seja. Porque ele tem domínio, ele tem poder. Ele tem poder para mudar qualquer situação. Tudo pode mudar em um instante. Tudo pode mudar em um instante. De ciência, de política, de geopolítica, de economia, eu não entendo. Mas da parte espiritual, essa ninguém pode não, porque eu entendo. Porque Deus fala comigo. E é tão provável que fala, que depois cumpre, e que vocês observam o cumprimento. Está para acontecer uma coisa no universo. Está para acontecer algo no universo. Também sei que está para acontecer algo no Brasil. E aí, a ação de Deus vai ser de acordo com o comportamento dos homens em território nacional brasileiro. A ação de Deus vai ser de acordo com os comportamentos dos homens. Deus não age como você age. Deus não trata como você trata. Deus não se submete a você. Não se submete. E Deus não fala como estratégia política. Suas estratégias de nada servem. A de Deus não. Muda a história não só de uma nação chamada Brasil, mas das nações mais potentes, 100 vezes maior do que o Brasil. E Deus está dando um recado. E o que Deus quer mesmo, eu vou dizer o que é que Deus quer. Deus quer resolver essa parada em um instante. Prepara a nação brasileira, porque daqui a um dia eu devo vomitar e devo fazer alguma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Quando você chegar e falar, eu faço acontecer. Te prepara também para o acontecimento, Reginaldo. Eu estou analisando. E lembra que tudo pode mudar em um instante. Mas que eu quero resolver logo esse problema, eu quero resolver. A coluna vertebral que deveria sustentar toda essa narrativa do julgamento contra o Bolsonaro se chama Mauro Cid e as suas 11 delações. Mas, querendo ou não, são as delações do Mauro Cid que sustentam todas as acusações. Todas se ramificam através, com origem nas falas do Mauro Cid. Mauro Cid, como um colaborador, não poderia mentir. Porque caso ele minta em qualquer coisa,
automaticamente toda a ação, todo o julgamento deveria ser anulado, porque estão baseando na delação de alguém que comprovadamente mentiu. Dito isso, a Veja acaba de publicar uma matéria que com certeza, se fosse um país minimamente razoável, deveria tomar conta de todo o noticiário do Brasil, que é esse aqui, ó. Provas obtidas por Veja mostram que Mauro Cid mentiu no STF sobre mensagens. Antes, eu quero te lembrar de um detalhe. Você se lembra quando o advogado do Bolsonaro estava fazendo algumas perguntas ao Mauro Cid, e durante esse momento, ele fez uma pergunta que na hora pareceu irrelevante, onde ele pergunta para Mauro Cid se durante o período que ele estava fazendo delação, se ele usou rede social ou de alguma forma se comunicou com alguém para falar sobre o processo. Ele disse que não, que ele entregou todos os seus telefones e os seus computadores. Logo na sequência, o advogado pergunta: você por acaso conhece a rede social Gabriela R e algum outro número que eu esqueci? Gabriela R 22 ou 72? Ele disse: não conheço. Olha, minha esposa tem um Instagram, tem uma rede social, minha esposa chama Gabriela, mas eu não lembro dessa rede social. Agora nós vamos entrar na parte mais bombástica da notícia, que é essa daqui. Eu vou ter que ler essa matéria, porque é uma coisa tão grave que se eu falar alguma vírgula fora do lugar, a Polícia Federal vai estar na minha casa amanhã. Vamos lá. A defesa de Jair Bolsonaro nunca escondeu que uma das estratégias para tentar livrar o ex-presidente da acusação do golpe é desqualificar as revelações feitas pelo tenente-coronel Mauro Cid. O ex-ajudante de ordens fez um acordo de delação premiada e, em troca de benefícios, ajudou a Polícia Federal a montar o quebra-cabeça do suposto plano urdido no fim de 22, para anular as eleições, impedir a posse de Lula e manter o ex-capitão do poder. Na segunda, 9 e na terça, 10, o Supremo Tribunal começou a interrogar os 8 réus acusados de integrar o núcleo central da conspirata. Cid foi o primeiro a ser ouvido de uma maneira geral, repetiu boa parte do que havia dito. Em vários momentos, no entanto, sou tatibitante, nem conhecia essa palavra, ao narrar certas passagens e foi acometido por alguns estranhos lapsos de memória. Ao longo de quase 4 horas de depoimento, repetiu incontáveis vezes: não lembro, não recordo. E aqui, esta é uma das redes sociais, ou a rede social que Mauro Cid estava usando para conversar com uma pessoa próxima ao núcleo do Bolsonaro, falando sobre o que estava acontecendo. Vai lá. A pessoa disse: será que tudo que tá lá ficou exatamente como você falou? Você conferiu? Ele disse: várias vezes eles queriam colocar palavras na minha boca e eu queria trocar. E eu pedia pra trocar. Aí, você fez tudo no mesmo dia? São vários anexos, me conta como foi esse processo. Ele disse: foram 3 dias seguidos, um deles foi naquele grande depoimento sobre as joias. Acho que foram 5 anexos. Uma novidade capaz de provocar uma turbulência, na verdade não é turbulência, uma novidade capaz de anular, e deveria anular todo o julgamento, surgiu no final da audiência, quando um dos advogados de Jair Bolsonaro, Celso Villardi, fez uma pergunta fortuita. Quero saber se ele fez uso em algum momento para falar da delação de um perfil no Instagram que não está no nome dele, indagou. Cid disse que não, o defensor do ex-presidente insistiu. Ele nunca usou o perfil de mídia social para falar com ninguém? Cid de novo garantiu que não. Conhece um perfil chamado Gabriela R702? Tentou mais uma vez o advogado. Cid nesse momento gaguejou: esse perfil? Eu não sei se é da minha esposa. E aqui estão as conversas deste perfil. Acho que é aqui que eu vou clicar para crescer. Cadê? Aqui, vamos lá. Vamos pegar as conversas. Toda hora queriam jogar para o lado do golpe. E eu falava para trocar, porque não era aquilo que tinha dito. Aí a pessoa perguntou: ameaçava? Se você não falar, o ministro não vai te soltar. Como era a pressão? Vamos pegar seu pai, sua esposa? Aí eu contei uma história. Deve ter sido foda. No curso do FE deve ter sido melhor do que essa experiência. Eles queriam fazer rápido para me ajudarem a sair rápido. E os outros, o mais foda é sentir que eu estou ferrando todo mundo. Olha só o que o Mauro Cid está falando. Fruto de uma perseguição que eu não tive maldade, que iria acontecer. E eu fui bem claro lá. PR não iria dar golpe nenhum. Ele estava mal. Ele queria encontrar uma fraude nas urnas. Vamos trazer para cá. Ele já tem o objetivo dele. Aqui perguntando: e aquele papo que o Alexandre de Moraes manda tudo meio que pronto? Porque tudo é muito rápido. E ele respondeu: ele já tem o objetivo dele. Ele já teve ter pronto a ordem de prisão do PR. Já deve ter pronto a ordem de prisão. Continuando. Ele já deve ter pronto a prisão, né? Não precisa de prova, só de narrativa. E quando falam de provas, metem os pés pelas mãos. Como foi com o Felipe Martins, que não viajou para os Estados Unidos. Te prender por quê? Porque eu estava recebendo dinheiro para custear milícias digitais. E o Alexandre de Moraes, ou Barroso, ou os dois, porque eu estava recebendo dinheiro para custear milícias digitais. Cada uma. Aí, vamos voltar aqui. Continuando. Eles mostram que Cid, já na condição de delator, fazia jogo duplo. Aqui, ó.
Enquanto fornecia à PF informações sobre movimentação antidemocrática, contava a pessoas próximas uma versão completamente diferente. Nessas conversas, revelou a terceiros o teor de seu depoimento à Polícia Federal e bastidores do que se passava durante as audiências. Tentava manipular suas declarações e disse que Alexandre de Moraes já teria decidido condenar alguns réus antes mesmo do julgamento. Você se lembra que no início do julgamento, a primeira fala do Mauro Cid foi justamente que aquele áudio onde ele fez um desabafo não era verdade, ele estava apenas sob estresse e estava tendo um momento de desabafo. Não era estresse, não era um momento de desabafo, ele estava falando exatamente o que estava acontecendo, porque agora ele faz a mesma coisa em outro momento e não é um desabafo de áudio. Agora é uma conversa longa através de uma rede social que ele disse que não estava usando rede social. Então vamos continuar. Há um problema adicional para o delator. Aqui, ó, essas confidências em tese poderiam resultar na anulação do acordo de colaboração e, por consequência, na revisão dos benefícios dados ao tenente-coronel. Há um problema adicional para o delator. Antes do início do interrogatório, Cid foi advertido por Moraes sobre a obrigação de falar apenas a verdade. Ao afirmar na sequência que não usou rede social, ele mentiu. A pergunta é se ele mentiu ali, em quantos outros momentos ele mentiu? Quantas outras mentiras? E que ele disse, ó, do Alexandre de Moraes, do delegado, sabe tentar te conduzir para onde quer chegar. Alexandre de Moraes ou Luiz Barroso, presidente do STF, se responde: Alexandre é o cão de ataque, Barroso é o iluminista pensador. E arremata: quem executa é Alexandre de Moraes. As críticas a Moraes, aliás, são constantes, com algumas variações de nível. O ministro, segundo o relator, tem talento, mas para ser um grande pensador Netflix, não precisa de provas, só de narrativa. E quando falam de provas, metem os pés pelas mãos, como foi Felipe Martins, que não viajou aos Estados Unidos, ressalta o tenente-coronel, que agora depois foi comprovado, né? Aí ele fala, eu acho que já... Esse aqui é o Mauro Cid, usando uma rede social chamada Gabriela R207, falando com outra pessoa. Eu acho que já perdemos. Os coronéis da PM, da Polícia Militar, vão pegar 30 anos e depois vem para a gente. Diz, uma das alternativas naquele momento, para evitar as prisões de todos, na avaliação deles, seria um movimento conduzido pela cúpula do Congresso, só o Pacheco ou o Lira para salvar. O STF está todo comprometido. O PGR vai denunciar. A outra alternativa vislumbrada era a ascensão de Donald Trump, que ele fala que se o Donald Trump chegasse, ele poderia fazer alguma coisa. Aí ele diz novamente, olha... Cid também fez questão de deixar claro nas mensagens que não fez acusações de golpe contra Jair Bolsonaro. Eu falava que o PR não iria fazer nada. O delator fala do desejo de reagir a Moraes e das estratégias de defesa dos seus advogados, que ele considera inúteis. No final, todo mundo acha que não dará em nada. Só eu voltar para a cadeia junto com o PR. E aqui é isso, né? O que ele acabou de falar. Cara, isso aqui, ó, o diretor da Polícia Federal. O acordo de colaboração tem cláusulas rígidas. Para ter direito a benefício, Cid não pode mentir, omitir, desviar a investigação com versões conflitantes, nem proteger ninguém. No interrogatório do STF, ladeado de Bolsonaro e outros 5 integrantes da alta cúpula do antigo governo, Braga Neto, que está preso e tal, ele reafirmou ter presenciado reuniões entre o ex-presidente e militares, nas quais foram discutidas medidas que poderiam ser implementadas para impedir a posse de Lula. Disse que Bolsonaro acreditava em fraude nas urnas eletrônicas. Repetiu que o ex-candidato a vice enviou dinheiro para os militares das Forças Especiais do Exército. Reproduziu os xingamentos que eram proferidos contra o ministro Alexandre de Moraes e confirmou ter ouvido que o então comandante da Marinha teria colocado as tropas à disposição do ex-presidente. Para o Ministério Público, essas informações aliadas a documentos e outros depoimentos colhidos durante a investigação não deixam dúvida de que Bolsonaro e seus auxiliares tentaram um golpe de Estado. Só que o problema é que ele mentiu. O delator, no entanto, também minimizou a relevância do que havia contado. Segundo ele, apesar de ter analisado minutas que previam as eleições e até a prisão do Bolsonaro, nunca pensou em golpe. Algo claramente sem sentido dentro do contexto. É que ele usou a... Vamos ver o que é essa daqui. É tanta coisa, gente. Mas, o que é isso aqui? Os advogados podem fazer petições, ele nem vai... Ó. Os advogados podem fazer a melhor das petições, ele nem vai ler. Ele já tem nossa sentença pronta, podem rebater todas as provas. Eu, Adriano, pegar o máximo, depois vão escalonar para baixo. O converso do comandante, não sei, viraram conversas golpistas. E eu falei que era conversa sobre o que estava acontecendo no país. Que o FG estava preocupado. E eu falava que o PR não iria fazer nada. Cara, é vergonhoso ao extremo isso aqui, galera. Assim, sinceramente, nós estamos diante de uma das coisas mais abjetas que já foi vista. Só que agora com prova. Voltando a falar, só para concluir. A delação do Mauro Cid é a coluna vertebral. É o que sustenta todo o resto. E nem sustenta. Tá insustentável. Mas eles usam o Mauro Cid como se fosse... Tudo que o Mauro Cid fala é a mais pura verdade. Tá comprovado. Mauro Cid mentiu. E aí? O que eles vão fazer agora? Melhor parar por aqui, senão amanhã a PF do Flávio Dino e do Lula aparece na porta da minha casa. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas, e que
tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.